E aqui estamos nós para o nosso trabalho de hoje. Vai ser essa saia de crochê, a pedido aqui da minha amiga Silvia Clary, ó. Ela pediu muito essa saia, então vamos fazer o passo a passo. Eu tenho esse gráfico aqui que eu peguei no Pinterest, esse e esse, tá? Então vamos começar. O nosso material vai ser fita métrica, agulha de crochê proporcional ao fio que você vai usar, tá? Tesoura, agulha de costurar tricô, crochê. Eu vou usar sobras de cleia, daí depois eu peso para dizer qual a quantia eu coloco aí, qual a quantia que eu gastei para fazer. Só que eu vou usar de 2 fios, tá? Nós vamos fazer o seguinte: eu tenho a medida, tá? Para fazer essa saia de 96 centímetros de largura, tá? Aí eu preciso de 18 pontos, preciso de múltiplos de 18 para dar o desenho, tá? Tem que ser múltiplos de 18. E ela vai ter mais ou menos 40 centímetros de comprimento, ok? Múltiplos de 18, então eu vou precisar, eu já fiz as contas, vezes 12, que vai dar no total de 216 correntinhas, para dar a quantidade de centímetros que eu preciso, que vai ser igual a 96 centímetros, mais ou menos, tá? Então vamos começar? Com a agulha que você escolheu, pode ser o fio Anne, o Cleia que eu estou usando duplo, pode ser o Charme, o qual você achar o ideal para o teu trabalho. Eu vou começar então com o fio Cleia duplo e vamos começar fazendo as 216 correntinhas. Então, ó, 2, 3, 4, 5, até ter 216, ok? Então aqui nós temos 216 correntinhas. Aí eu seguro aqui, ó, na primeira, aqui eu vou fazer 2, que é para subir, que equivale ao primeiro ponto alto, uma correntinha de separação, tá? Eu vou fazer uma laçada, aqui eu tenho uma de separação e nessa aqui eu vou trabalhar. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na sexta correntinha, então, porque 2 é o ponto alto, uma de separação em cima, uma de separação embaixo e no seguinte aqui eu trabalho, tá? Um ponto alto. Eu faço uma correntinha de separação, pulo um ponto de base, no próximo um ponto alto. Eu vou fazer isso em todas as correntinhas até o final da carreira, ok? Um ponto alto. Uma correntinha de separação, pulo um ponto de base, um ponto alto. Uma correntinha de separação, pulo um ponto de base, um ponto alto. Isso até dar 216 correntinhas que eu fiz. Então, gente, aqui, ó, nós temos já a carreira finalizada. Aí eu ajeito bem os pontos para não ficar essa parte torta. Chego aqui, pego conta aqui do primeiro ponto alto, ó, 1, 2 correntinhas. Na segunda eu faço um ponto baixíssimo. Para melhorar, você pega esse fio aqui, que é o início do teu trabalho aqui, pega esse ponto do outro lado, esse desse, e pega esse fio que é o do início, e puxa uma laçada para fechar, ó, e daí faz um nozinho, para não ficar te atrapalhando, ok? Vamos iniciar então o nosso trabalho. Aqui nós temos ele finalizado essa carreira. Agora, o que que eu vou fazer? Uma correntinha, um ponto baixo no próximo espaço, uma correntinha, o segundo ponto baixo no segundo espaço, ó, de uma correntinha, o terceiro ponto baixo no próximo espaço. Aqui eu usei então 1, 2, 3 espaços. Aí eu vou fazer uma correntinha e chego aqui, ó, no próximo espaço eu vou fazer um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto no primeiro espaço. No segundo eu vou fazer um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto, uma correntinha. Daí no terceiro eu faço um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto e uma correntinha.
Então, para relembrar aqui, vamos fazer aqui de novo, porque eu acho que eu pulei uma correntinha. Paramos aqui no terceiro espaço, ó, 1, 2, 3. Aqui tem um ponto alto, eu vou colocar uma correntinha. Tem um ponto baixo, eu vou colocar uma correntinha. Aí aqui eu faço um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Uma correntinha de separação. No segundo espaço, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Uma correntinha de separação, e no terceiro espaço eu repito a mesma coisa, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto e uma correntinha. Chegamos no próximo espaço aqui, fazemos um ponto baixo, uma correntinha para subir, viramos o trabalho. Aí uma correntinha para subir, aqui onde tem os dois pontos altos, aqui do ladinho eu vou fazer um ponto baixo, aí no ponto alto da carreira anterior, um ponto baixo, na correntinha, um ponto baixo, no ponto alto da carreira anterior, um ponto baixo, assim toda a carreira, ó. Trabalhando os 3 espaços, ó. Um ponto baixo, no espaço um ponto baixo, no outro ponto alto um ponto baixo, no espaço um ponto baixo, no outro ponto alto da carreira anterior um ponto baixo e no espaço um ponto baixo. Assim, eu chego aqui, faço uma correntinha e ó, nesse aqui eu trabalhei o primeiro, então aqui eu vou para o segundo espaço, ó, e faço um ponto baixo. Subo com uma correntinha, tá? Aí aqui eu tenho ó, o primeiro grupo aqui, ó. Tá, 2, o segundo grupo, 2 e o terceiro grupo de 2. No primeiro grupo de 2, no primeiro ponto aqui, ó, que eu fiz o ponto baixo, eu vou fazer um ponto alto, uma correntinha. Aí, ó, 2 pontos altos. No próximo, uma correntinha. No outro, um ponto alto, que dá 3, uma correntinha de separação. Um ponto alto, que eu já tô com 4, uma correntinha de separação. Um ponto alto, eu tô com 5, uma correntinha de separação. E assim até eu ter 9 pontos altos, com uma correntinha de separação. Então, vamos contar, ó. 2, 4, 6, 7 pontos altos com uma correntinha, 8 pontos altos com uma correntinha, 9 pontos altos com uma correntinha, 10 pontos altos com uma correntinha, 11 pontos altos com uma correntinha. Eu contei errado, então é 11 pontos altos com uma correntinha. Então, olha lá, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 11 pontos altos com uma correntinha. Faço uma correntinha de separação e venho no próximo espaço, um ponto baixo. Subo uma correntinha, viro o trabalho novamente e vou repetir em cada ponto de base um ponto baixo, contando sempre, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 11. Então, eu começo aqui, ó, no ponto, na correntinha um ponto baixo, no ponto alto um ponto baixo, na correntinha um ponto baixo, até chegar no final do desenho, ó. Um ponto baixo em cada ponto de base. Na correntinha um ponto baixo, no ponto alto um ponto baixo, assim até o final do desenho. Ok? Vamos continuando. Eu fiz várias amostras dessa com ponto alto duplo. Eu mudei bastante, fiz tudo que eu podia imaginar de diferente. E de todas elas eu gostei mais dessa, tá? Porque eu acho que ficou mais delicado. Então, ó, chegamos aqui, ponto baixo, no ponto alto um ponto baixo, e na correntinha de separação um ponto baixo. Uma correntinha de separação. Como eu já usei esse aqui, ó, agora eu vou usar o terceiro aqui, ó, tá? E faço um ponto baixo, viro o trabalho. Nessa carreira nós vamos trabalhar assim: 2 correntinhas de separação, e daí eu venho aqui, ó, vamos contar os 11 novamente, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 11, o 11 vai daqui, ok? Então, aqui eu vou fazer um ponto alto, 2 correntinhas de separação, pulo um ponto de base, um ponto alto, 2 correntinhas de separação, pulo um ponto de base, um ponto alto, 2 correntinhas de separação.
pulo um ponto de base, um ponto alto, duas correntinhas de separação. Vendo que o ponto alto dessa carreira anterior vai dar na mesma direção que esse ponto aqui. No total, então, nós teremos 11 pontos altos com duas correntinhas de separação. Vamos até o final assim, ó. Duas correntinhas de separação, pulo um ponto de base, um ponto alto. Duas correntinhas de separação, pulo um ponto de base, um ponto alto. Duas correntinhas de separação, pulo um ponto de base, um ponto alto. Vamos contar aqui o que nós temos já. Então, vamos lá. Ó, começa aqui. 2, 4, 6, 7. Duas correntinhas de separação. E pulo um ponto de base no próximo oitavo. Duas correntinhas de separação, pulo um ponto de base, nono. Duas correntinhas de separação, pulo um ponto de base, décimo. Duas correntinhas de separação, pulo um ponto de base, 11º. Então, aqui, ó, contando. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Duas correntinhas de separação, e eu chego aqui no próximo espaço dessa corrente e faço um ponto baixo. Próximo desenho, eu continuo agora, ó. Aí eu vou fazer uma correntinha, no próximo aqui um ponto baixo, no primeiro. Uma correntinha, no próximo aqui um ponto baixo, o segundo. Uma correntinha, no próximo aqui um ponto baixo. Opa, enroscou. O terceiro. Vamos melhorar aqui que deu uma enroscada. Um ponto baixo. E aqui uma correntinha de separação no terceiro. Então, eu fiz duas correntinhas e grudei aqui, daí eu fiz uma, duas, três, trabalhei três pontos baixos com uma correntinha de separação. E vou repetir o mesmo desenho, ó. Um ponto alto, uma correntinha de separação e um ponto alto no mesmo espaço. Uma correntinha de separação. Um ponto alto, uma correntinha de separação e um ponto alto no mesmo espaço. Esse é o segundo, tá? Terceiro. Uma correntinha de separação, um ponto alto, uma correntinha de separação e um ponto alto. E uma correntinha de separação e chego aqui e faço um ponto baixo. Faço uma correntinha de separação, viro o trabalho. Aí eu vou começar novamente aqui com ponto baixo, ó. Na primeira correntinha, no ponto alto da carreira anterior, na segunda correntinha, no ponto alto da carreira anterior, na próxima correntinha, no ponto alto da carreira anterior, assim até o finalzinho ali, ó. Ponto baixo, repetindo isso na carreira toda aqui do desenho, tá? Ponto baixo, chego aqui, ponto baixo, chego aqui, ó, ponto baixo, e no espaço que deu uma correntinha, ponto baixo. Faço uma correntinha aqui para finalizar o trabalho. Aqui eu comecei, aqui no segundo, então eu vou fazer um ponto baixo. Viro o trabalho, uma correntinha para subir. Agora eu vou fazer assim. Lembra, ó, dois, aqui mais dois e aqui mais dois. Esse primeiro dos dois eu chego aqui, ó, do ladinho e faço o primeiro ponto alto com uma correntinha de separação. Aqui eu vou trabalhar 11 pontos altos, então com uma correntinha de separação já tenho 2, 3 pontos altos com uma correntinha, 4 pontos altos no próximo ponto com uma correntinha, 5 pontos altos no próximo ponto com uma correntinha, 6 pontos altos com uma correntinha de separação, 7 com uma correntinha de separação, escapou, 8 com uma correntinha de separação, 9 pontos altos com uma correntinha de separação, 10 pontos altos com uma correntinha de separação, 11 pontos altos com uma correntinha de separação. Chego aqui, ó, no próximo espaço, um ponto baixo. Viro o trabalho. Vamos repetir a mesma coisa, uma correntinha de separação e vamos contar aqui, ó. Vamos lá. 2, 4, 6, 8, 10, 11, tá? Então, aqui a gente vai começar uma correntinha de separação, um ponto
ponto baixo para cada uma delas, ó, ponto baixo, em todas elas vamos repetir a mesma coisa. Em todas as 11 pontos altos com uma correntinha de separação da carreira anterior, nós vamos pôr um ponto baixo em cada um deles. Aqui, ó. Aqui. Aqui. E aqui e aqui. Uma correntinha de separação. Eu chego aqui no próximo espaço, aqui é o terceiro, e vou fazer um ponto baixo. Vira o trabalho. Agora a gente vai fazer novamente, ó, duas correntinhas de separação, e eu conto, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 11. Chego aqui no espaço, no primeiro espaço aqui, no primeiro ponto alto, faço um ponto alto. Duas correntinhas de separação, pulo um espaço, no próximo um ponto alto, já são 2. Duas correntinhas de separação, pulo um espaço, no próximo terceiro ponto alto, até eu ter os 11. Duas correntinhas de separação, no próximo quarto ponto alto. Duas correntinhas de separação, no próximo quinto ponto alto. Duas correntinhas de separação, no próximo sexto ponto alto. Duas correntinhas de separação, no próximo oitavo ponto alto. Duas correntinhas de separação, no próximo nono ponto alto. Duas correntinhas de separação, pulo um ponto no próximo, 10º ponto alto. Duas correntinhas de separação, pulo um ponto, 11º ponto alto. Vamos ver? Então, ó, 2, 4, 6, 8, 10. Faltou um. Duas correntinhas de separação, pulo um ponto de base, no próximo ponto, 11º ponto alto. Faço duas correntinhas de separação e venho no próximo espaço e faço um ponto baixo. Vou fazer o próximo desenho. Uma correntinha, venho no próximo espaço, um ponto baixo. Primeiro, faço uma correntinha, venho no próximo espaço, um ponto baixo. Segundo, venho no próximo espaço, fiz a correntinha, né? Venho no próximo espaço, terceiro. E assim eu vou fazer, que no meu caso são 12 iguais a essa aqui. Então, vamos lá? No final quando eu terminar os 12, eu volto para mostrar para vocês. Continuando aqui, então, ó, duas correntinhas de separação, e aqui eu vou fazer o 11º ponto alto. Aí, duas correntinhas de separação, e eu cheguei no final aqui, ó, da carreira. Eu já fiz os meus 12 trabalhos igual a esse aqui, para dar a saia, tá? Agora vamos para a última carreira desse desenho. O que que eu vou fazer? Eu tô aqui, daí eu vou chegar aqui, ó, nas duas correntinhas de separação, e vou fazer em cada uma delas dois pontos baixos. No ponto alto eu vou fazer um ponto baixo. Nas duas correntinhas, 2 pontos baixos. No ponto alto, um ponto baixo. Nas duas correntinhas, 2 pontos baixos. No ponto alto, um ponto baixo. Nas duas correntinhas, 2 pontos baixos. Assim eu vou em toda a carreira, ó. 2 pontos baixos. Onde eu tenho ponto alto na carreira anterior, eu faço um ponto baixo. Onde eu tenho as duas correntinhas, eu faço 2 pontos baixos. No ponto alto, um ponto baixo, nas duas correntinhas, 2 pontos baixos. Isso eu vou fazendo em todos os 12 desenhos no meu caso, tá? Que são mais ou menos 96 centímetros de largura. A frente e as costas da minha saia. Então, 2 pontos baixos, um ponto baixo no ponto alto. 2 pontos baixos, um ponto baixo no ponto alto. 2 pontos baixos, um ponto baixo no ponto alto. 2 pontos baixos. E quando eu chego aqui no meio, eu pego um ponto baixo.
no meio entre um desenho e outro. E sempre preste atenção para você ver sempre se tem os 11 pontos altos aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 11. Aqui eu começo, então, você vai repetir isso pela carreira todinha, então, ó, 2 pontos baixos, onde tem o ponto alto, um ponto alto. Nas duas correntinhas, 2 pontos baixos. No final da carreira eu mostro para vocês. Chegamos aqui no final, ó, eu já fiz um ponto baixo no ponto alto, agora nas duas correntinhas, e eu chego aqui onde eu iniciei e faço um ponto baixíssimo, ok? Aqui eu encerro essa parte. Então, essa aqui nós vamos usar para fazer o barrado da nossa saia, como tá aqui, ó. Deixa eu mostrar o desenho para vocês. Ó, vamos usar essa parte aqui que vai ser essa aqui, ó, daqui aqui, ó, tá? Que tá aqui, ó, ok? Vai ser o barrado, então, da nossa saia. Agora, você vai fazer outra parte igual a essa aqui, pra gente fazer o outro lado, e daí vamos continuar. Terminamos o trabalho aqui, então, nós vamos começar agora a finalizar essa peça, tá? Nós vamos pegar aqui, você vai virar o trabalho, tá? E vai começar aqui em cada ponto de base dessa carreira aqui, até chegar no terceiro ponto alto, nessa direção aqui, você vai fazer um ponto baixíssimo, ó. Em cada ponto de base, é um ponto baixíssimo, até você chegar no terceiro ponto alto, ó. Ok? Chegamos na direção do terceiro ponto alto. Daí você vai virar o trabalho, vai fazer 4 correntinhas, que equivale ao primeiro ponto alto duplo. Daí dá 2 laçadas na agulha, nós vamos fazer aqui 4 pontos altos duplos fechados juntos. Chegamos aqui então na direção do segundo ponto alto, ó, e vamos fazer mais um sem fechar, ó. Passamos 2 laçadas e não fechamos, temos duas argolas na agulha. Damos 2 voltas, 2 laçadas. No primeiro a gente não vai fazer nada, no segundo a gente vai fazer mais um ponto alto sem fechar ele, ó. Ponto alto duplo, tá? Aí 2 laçadas na agulha e vamos para o quarto ponto alto duplo sem fechar ele. Aí agora fechamos todos juntos, fica assim, ó, ok? Aí nós vamos fazer 2 correntinhas e um ponto alto no próximo ponto, na direção do próximo ponto alto. 2 correntinhas, mais um ponto alto na direção do seguinte, ó. 2 correntinhas e agora é o meio. O meio a gente vai trabalhar assim. O meio tá aqui, nós vamos pegar um ponto antes e vamos fazer um ponto baixo. 2 correntinhas, um ponto depois e fazemos um ponto baixo, ok? 2 correntinhas e fazemos um ponto alto na direção do próximo ponto alto. 2 correntinhas, mais um ponto alto na direção do próximo. Assim vai saindo, olha. Ele vai ficando assim, ok? Vamos trabalhar um pouquinho mais. 2 correntinhas, aí no próximo já é os 3 aqui, ó, os 3 pontos altos que sobrou. Nós vamos fazer 2 laçadas na agulha e vamos fazer o primeiro ponto alto duplo na direção aqui, ó, tá? Sem fechar. Fazemos mais 2 laçadas na agulha e vamos para o segundo ponto alto duplo, ó, sem fechar, tá? Aí passamos pro outro lado, no primeiro nada, no segundo o terceiro ponto alto duplo, sem fechar. E agora vamos fazer o quarto ponto alto duplo, também sem fechar. Agora tá todos aqui na agulha, ó, 1, 2, 3, 4, 5 laçadas na agulha, daí agora a gente vai fechar todas elas junto, ok? 2 correntinhas e no próximo espaço do ponto alto eu vou fazer um ponto alto. 2 correntinhas, no próximo outro ponto alto. Chegamos no meio do trabalho, eu faço 2 correntinhas, o meio tá aqui, um antes eu vou fazer um ponto baixo. 2 correntinhas,
um depois eu faço um ponto baixo, ok? O ponto alto tá sem trabalhar aqui, ó. Duas correntinhas, um ponto alto embaixo do próximo ponto alto. Duas correntinhas, mais um ponto alto embaixo do próximo ponto alto. E vamos fazer agora os 4 pontos altos duplos. Então, ó, duas correntinhas, eu chego aqui e faço o primeiro ponto alto duplo. Duas laçadas na agulha. Ponto alto duplo sem fechar. Duas laçadas na agulha, eu faço o segundo ponto alto duplo, sem fechar, ó. Aí, aqui eu venho de novo, o primeiro não, no segundo, ó. Ponto alto duplo, sem fechar. E no terceiro, agora que é o quarto ponto alto duplo, sem fechar. Temos aqui, fechamos 1, 2, 3, 4, 5 espaços na agulha, fecho todos juntos. Duas correntinhas e assim eu vou trabalhando toda a volta da carreira. Ok? Vamos continuar? Finalizando aqui essa carreira, então olha só, duas correntinhas, um ponto alto aqui na direção do próximo ponto alto, duas correntinhas, mais um ponto alto na direção do próximo ponto alto, duas correntinhas, bem no meio do trabalho, eu pego um ponto baixo aqui, duas correntinhas, deixo o meio do alto e pego do ladinho um ponto baixo. Duas correntinhas, mais um ponto baixo aqui nesse ponto alto, mais um ponto alto aqui nesse ponto alto. Duas correntinhas, ponto alto, na direção do próximo ponto alto. Duas correntinhas, ponto alto duplo, vai sobrar três pontos altos aqui, ó. Mas como eu já fiz eles, duas correntinhas e finalizamos aqui com ponto baixíssimo. Finalizou, ok? Aí eu venho aqui do ladinho, passo um ponto baixíssimo, duas correntinhas, duas de separação e no mesmo espaço um ponto alto. Fica assim. Para o próximo, então, próximo espaço eu vou fazer duas correntinhas e no próximo espaço um ponto alto. Duas correntinhas e no próximo espaço um ponto alto. E aqui, onde é o meio do trabalho, eu faço duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas e mais um ponto alto no mesmo espaço. Duas correntinhas, um ponto alto no próximo espaço de duas correntinhas. Duas correntinhas, um ponto alto no próximo espaço de duas correntinhas. Entre um trabalho e outro aqui, eu vou fazer duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas e no mesmo espaço um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto aqui, no próximo espaço, duas correntinhas e um ponto alto no próximo espaço. Duas correntinhas, no próximo espaço, um ponto alto. Aqui, então, quando encontra os dois meios, os dois aqui no lado, você vai fazer dois pontos altos, ó. E quando é no meio, também é dois pontos altos, separado por duas correntinhas. Então, vamos continuar aqui, ó. Aqui foi um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto no próximo espaço, de duas correntinhas. Aí eu chego aqui, duas correntinhas, no meio do trabalho aqui, eu faço duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto, ó. Fica assim. Duas correntinhas, um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto. Chega aqui onde emenda os dois, ó. Eu vou fazer duas correntinhas, um ponto alto. No próximo espaço, duas correntinhas e no mesmo espaço mais um ponto alto. Duas correntinhas, no próximo espaço um ponto alto, duas correntinhas e no próximo mesmo espaço mais um ponto alto. Duas correntinhas. E daí aqui eu chego um ponto alto. Duas correntinhas, mais um ponto alto. Chegou no meio, eu vou repetindo a mesma coisa, duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas e no mesmo espaço um ponto alto. Então, assim vai ficando toda a nossa carreira.
E finalizando aqui, ó, duas correntinhas. Aqui é onde emenda um círculo no outro. Eu faço um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas, chego aqui, conto uma, duas e coloco um ponto baixíssimo aqui. Finalizamos então essa parte. Então, no barrado a gente não vai fazer isso, tá? No barrado é só o barrado, tá? Só o círculo, tá? O meio círculo. Esse restante aqui é feito para fazer essas partes do meio aqui do trabalho e da parte do cos também, tá? O cos está aqui, ó. Também é feito essa parte toda aqui, ó. Ok? Então, vamos continuar. Trabalhamos aquela peça que ficou sendo o barrado da saia e fazemos outra peça igualzinha e é onde nós terminamos aqui, ó, tá? Aí agora a gente vai fazer assim, no ponto alto, uma correntinha. E em todas as duas correntinhas de espaço, a gente vai fazer meio ponto, ó. As 3 laçadas na agulha, puxa. Onde tem o ponto alto na carreira anterior, meio ponto. Aonde nós temos as duas correntinhas de separação da carreira anterior, ó, eu vou fazer meio ponto. Ok? Aonde nós temos o ponto alto, meio ponto. Você vai trabalhar isso na carreira todinha. Vamos lá? Chegando aqui, ó, no final da carreira. Aqui. Ó, meio ponto aqui no ponto alto, meio ponto nas duas correntinhas. E aqui, meio ponto no último ponto alto e meio ponto nas duas correntinhas. Ao invés de eu chegar aqui e fazer um ponto baixíssimo, para fechar, não, eu vou fazer um meio ponto no próximo ponto, que é o primeiro da carreira, ó. E não vou fechar, e vou continuar trabalhando, ó. Para não ter aquela emenda no cos, tá? Você vai trabalhar assim, e teu ponto de partida, sempre para saber o início e o final da carreira, vai estar nesse fio aqui, certo? Então, você vai continuar trabalhando por o meio ponto na carreira todinha novamente. Eu experimentei o ponto alto duplo no cos, eu experimentei o ponto alto, o meio ponto e o ponto baixo. Eu achei que o ponto baixo ficou muito bom e o meio ponto também ficou muito bom. Vocês podem escolher qual é o ideal para vocês. Vocês vão fazer, eu fiz isso por 10 carreiras, tá? Aí ele ficou assim. Aí, ó, tá o nosso cos da saia, ok? Agora, você já tem o cos e o barrado. Vamos continuar. Agora sim, você vai trabalhar mais uma parte dessa... Peraí, vamos lá. Vamos trabalhar agora o cos, tá? O cos da nossa saia. Vamos pegar ele, vamos trabalhar aqui onde a gente parou, ok? Nós terminamos aqui. Como iniciamos ele aqui, ó, é daqui que a gente vai continuar. Então, pego outro fio, deixo esse aqui como para trás e começo. Lembra do nosso início lá? Era três pontos baixos e uma laçada. Então, ó, em 3 pontos baixos e uma correntinha. A correntinha tá aqui, vamos ver aqui, ó. O meio dele tá aqui. Tá? Aí aqui eu trabalhei os 2 pontos altos com uma correntinha de separação. Aqui eu trabalhei aquela correntinha, a terceira correntinha, tá? Que é o ponto baixo e uma correntinha. Então, eu vou iniciar daqui, ó. Aqui começa o meu trabalho. Então, eu vou fazer, ó, um ponto baixo. Então, ó, do início do primeiro trabalho aqui, do primeiro círculo, tá? Eu fiz o primeiro aqui, ó, do ladinho, só para prender o fio, ó. A emenda, ó. Só para prender o fio. Fiz o
ponto e a correntinha. Aqui esse eu vou contar como primeiro, ó, porque começa o meu círculo. Eu faço um ponto baixo, uma correntinha, o primeiro. O segundo, um ponto baixo, uma correntinha. O terceiro, um ponto baixo, uma correntinha. Começamos aqui, então, depois o terceiro, que vai dar exatamente aqui, ó, na carreira anterior onde a gente iniciou. E assim você vai repetir tudo que você fez para fazer o primeiro lado. Ó, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha. Um ponto alto. Para dar os 3 grupos de ponto alto com correntinha. Ponto alto, correntinha. Vai chegar aqui e vai grudar aqui, ó, tá? Nessa parte. Como se fosse a correntinha que a gente iniciou. Viramos o trabalho e continuamos, ó. Uma correntinha, daí eu vou fazer ponto baixo na correntinha, ponto baixo no ponto alto, ponto baixo na correntinha, ponto baixo no ponto alto, ponto baixo na correntinha, ponto baixo no ponto alto, ponto baixo na correntinha, ponto baixo no ponto alto, ponto baixo na correntinha, ponto baixo no ponto alto. E assim, ó, vai indo até o final. Ponto alto aqui, um ponto baixo, e na correntinha, na primeira que eu fiz, eu faço um ponto baixo. Na primeira da carreira anterior. Venho aqui, faço uma correntinha, daí aqui foi o início. Então, eu venho aqui do lado, no segundo espaço que eu tenho, o primeiro eu iniciei, o segundo é esse. E faço um ponto baixo. Uma correntinha, viro o trabalho. Virei o trabalho, aqui eu tenho, então, eu vou fazer um ponto alto nesse primeiro aqui, ó, tá? Esse primeiro ponto alto dessa carreira aqui. No total, 11. Então, 11 pontos altos com uma correntinha de separação. 2 pontos altos com uma correntinha de separação. 3 pontos altos com uma correntinha de separação. 4 pontos altos com uma correntinha de separação. 5 pontos altos com uma correntinha de separação. 6 pontos altos com uma correntinha de separação. 7 pontos altos com uma correntinha de separação. 8 pontos altos com uma correntinha de separação. 9 pontos altos com uma correntinha de separação. 10 pontos altos com uma correntinha de separação. E 11 pontos altos com uma correntinha de separação. Chego aqui no próximo espaço, ó, e faço um ponto baixo. Uma correntinha para subir. Vai ficando assim, ó. Ele vai juntando igualzinho o outro, ok? Vamos continuar? Viramos o trabalho e fazemos o ponto baixo em todos os pontos trabalhados. Eu vou começar daqui, que é a primeira correntinha de separação. Um ponto baixo, no ponto alto um ponto baixo e assim pela carreira todinha, ó. Ponto baixo em cada ponto trabalhado da carreira anterior, ó. Um ponto baixo em cada ponto trabalhado da carreira anterior. No gráfico que eu peguei lá, eu entendi que era um ponto baixíssimo. Só que eu fui fazer, fica muito esquisito. Eu preferi o ponto baixo, tá? Vocês podem experimentar para escolher também. Ó, ponto baixo, ele dá mais acabamento no trabalho. Ponto baixo em cada ponto da carreira anterior. Igualzinho nós fizemos no início. E fica idêntico ao outro lado. Ponto baixo, uma correntinha de separação. E aqui eu venho no terceiro espaço, que é o primeiro que eu deixei, ó. Passo 2 correntinhas para subir, viro o trabalho. Aqui então vai ser um ponto alto. Eu vou contar os 11, então, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Bem aqui, ó, tá?
e 2 correntinhas de separação. Eu posso ir seguindo esse desenho aqui, ou eu posso fazer assim, pulo um espaço, no próximo um ponto alto. São 2 correntinhas de separação, pulo um espaço, no próximo um ponto alto. 3, com 2 correntinhas de separação, pulo um espaço, no próximo eu faço o 4º ponto alto, com 2 correntinhas de separação. Pulo um espaço, no 5º eu faço um ponto alto, com 2 correntinhas de separação, e assim eu vou indo, ó, no 6º, com 2 correntinhas, o 7º, com 2 correntinhas, pulando o espaço, o 8º, com 2 correntinhas, o 9º, com 2 correntinhas, o 10º, com 2 correntinhas, o 11º. Aqui finalizou essa parte. Agora, você vai fazer 2 correntinhas, fiz uma aqui, agora a segunda, venho no próximo espaço aqui e faço um ponto baixo. Vou continuar a mesma coisa em todos eles, que foi o que a gente fez desse lado, a gente vai fazer desse agora. Vamos lá? No próximo seria, ó, começa assim, ó. Esse eu marquei, então esse aqui eu venho, faço uma correntinha de separação e chego aqui nesse próximo, um ponto baixo no primeiro. Uma correntinha de separação. O segundo ponto baixo, uma correntinha de separação. O terceiro ponto baixo, uma correntinha de separação. Chego aqui, ó, e veja, no início lá, ó, vai ficar igualzinho, só que do lado contrário, ó. Um ponto alto, uma correntinha de separação, um ponto alto, uma correntinha de separação. Aqui novamente, eu repito no segundo, ponto alto com a correntinha de separação e uma correntinha de separação. E no terceiro, a mesma coisa, ó, ponto alto, uma correntinha de separação, ponto alto, uma correntinha de separação. Vamos aqui para próximo espaço, eu vou fechar com um ponto baixo. Temos aqui o início da segunda flor, do segundo círculo. Então, vamos fazer todos os 12 círculos, ou quantos for do teu trabalho. Continuando aqui, chegamos no final dessa carreira. Então, eu venho aqui, onde tem o espaço, que eu não usei ainda, e faço um ponto baixo. Agora, vamos para a próxima carreira. Tudo pronto aqui, ó. Ok? Fiz todos eles, estão os 12 prontinhos. Aí agora vamos para a próxima carreira. Nós vamos repetir o que a gente fez aqui nesse lado do círculo. Onde nós temos 2 correntinhas é 2 pontos baixos. Onde nós temos um ponto alto é um ponto baixo. Onde vamos repetindo sempre a mesma coisa. Onde temos 2 correntinhas, 2 pontos baixos. Onde temos o ponto alto, um ponto baixo. E assim ao redor de toda a carreira, como nós fizemos nessa parte anterior aqui, ó. De acordo? Quando eu terminar essa carreira, eu volto. Então, aqui estamos nós com essa parte do cos prontinha da saia, ok? Já temos o cos pronto, só falta o acabamento aqui desse lado. Aí, vamos continuar. Aqui estamos do lado direito, ó, o pontinho aqui do lado direito, tá? Aí nós vamos pegar o ponto aqui, onde nós vamos encerrar, ó. Fazemos as 2 pontos baixos finais, aqui nas 2 correntinhas. Chegamos aqui no início, onde nós começamos a carreira, um ponto baixíssimo. Viramos o trabalho do lado avesso. Aqui do lado avesso nós vamos fazer em cada ponto da carreira, de base da carreira anterior, um ponto baixíssimo, até chegar no 3 aqui, como eu falei antes, tá? Então, vamos lá, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó, no meu aqui deu no 9º ponto baixíssimo, tá? Fica na direção do 3º ponto alto. Viramos o trabalho novamente. E fazemos 1, 2, 3, 4 correntinhas.
Agora, damos 2 voltas na agulha, vamos na direção desse ponto alto aqui no segundo ponto alto e fazemos um ponto alto, mas sem fechar, tá? Deixamos ele aberto, como eu falei da outra vez, ó. Ponto alto duplo, tá? Aqui 2 voltas novamente, chegamos na segunda aqui, ó. 1, 2, segunda tá aqui. E fazemos a mesma coisa, ó. Ponto alto duplo sem fechar, mais 2 voltas na agulha, chegamos na terceira aqui, a mesma coisa, 2 voltas, e daí fechamos todos juntos, ok? 2 correntinhas, vamos no próximo ponto alto, na direção do próximo ponto alto, e fazemos um ponto alto. 2 correntinhas, vamos na direção do próximo ponto alto, e fazemos mais um ponto alto. 2 correntinhas no meio desse ponto alto, o meio tá aqui, eu vou pegar do ladinho aqui, vou fazer um ponto baixo, 2 correntinhas e vou repetir a mesma coisa, deixo o meio, pulo pro próximo e faço um ponto baixo. E agora repito as outras 2 pontos altos, ó, com as 2 correntinhas, um ponto alto, 2 correntinhas, mais um ponto alto, na direção do ponto alto, como eu falei da carreira anterior, ok? 2 correntinhas e agora eu vou fazer os 4 pontos altos duplo. O primeiro tá aqui sem fechar, vamos fechar os 4 juntos. O segundo tá aqui. Vou do outro lado, pego o segundo e o terceiro, sem fechar, ó. Aí, quando eu tenho já as 4, 5 laçadas na agulha, 5 pontos na agulha, eu fecho as 5 junto. 2 correntinhas e continuo assim por toda a carreira. No final dela eu volto para terminar com vocês. E aqui finalizando a nossa carreira. Opa, escapou. 2 correntinhas, eu venho aqui na direção do ponto alto e faço um ponto alto. 2 correntinhas, eu venho aqui na direção do ponto alto e faço o segundo ponto alto. Chegamos no meio do trabalho. 2 correntinhas, bem no meio aqui eu deixo o ponto alto do meio sem trabalhar, pego do ladinho e faço um ponto baixo. 2 correntinhas, pulando o ponto do meio, do ladinho, um ponto baixo. 2 correntinhas, chego aqui, na direção do ponto alto, um ponto alto. 2 correntinhas, chego aqui, na direção do ponto alto, um ponto alto. 2 correntinhas, onde eu fiz os 4 pontos altos duplos, eu venho no meio aqui e faço um ponto baixíssimo. Para a próxima carreira, repetindo o que a gente já fez na outra lá, ó. Venho aqui com ponto baixo, faço 2 correntinhas, 2 para virar e mais um ponto alto. 2 correntinhas, ó, ficou 2 pontos altos no mesmo espaço. Um ponto alto no próximo espaço. 2 correntinhas no próximo espaço, um ponto alto. Os fios aqui. Continuando aqui. 2 correntinhas, aonde eu tenho o meio do trabalho aqui, ó, eu vou fazer um ponto alto, 2 correntinhas e no mesmo espaço um ponto alto. 2 correntinhas, no próximo espaço um ponto alto. 2 correntinhas, no próximo espaço mais um ponto alto. 2 correntinhas, chegamos na outra divisão, onde aqui eu vou fazer 2 pontos altos separado por 2 correntinhas. Faço 2 correntinhas e aqui mais um ponto alto com 2 correntinhas e no mesmo espaço mais um ponto alto. Assim fica ficando o nosso trabalho, ok? E assim você faz a carreira todinha. Então, aqui estamos encerrando essa carreira, ó. 2 correntinhas eu já fiz, e aqui no último ladinho, aqui onde emenda um círculo no outro, eu faço 2 correntinhas e um ponto alto. E um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto e 2 correntinhas. Chego aqui, conto 1, 2 e aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. Finalizamos então essa parte da saia. Corto o fio
e depois eu guardo as pontinhas para ficar bem escondidinho. Nessa parte do cos aqui, vocês podem pôr um elástico por dentro, que bem rente é o cos, fininho, ou então um cordãozinho de crochê. Vamos ver o que a gente faz. Eu acho que eu vou colocar um cordãozinho de crochê para segurar, tá? Ou um elástico bem fininho, tipo um lastec, ou um pouquinho mais grosso que um lastec, tá? Aqui tá pronta a parte da saia. Daí nós vamos fazer outro trabalho igual a esse. Esse aqui é o barrado, desculpe. E aqui nós fazemos outro trabalho igual, ó. Essa parte eu já terminei, agora eu vou trabalhar do outro lado, que nem eu fiz aqui. Então eu procuro lá aonde tá o meio, onde eu parei, ó. Eu iniciei aqui e parei aqui. Aqui eu terminei e aqui eu iniciei o trabalho. Daqui que eu vou começar. Vamos lá. Para fazer o outro lado igual, para fazer a emenda lá na parte do cos. Então aqui você vai contar, ó. Tá vendo aqui, ó? 1, 2, 3. Aqui, 1, 2, 3. Nós vamos começar daqui o nosso trabalho. Nesse ponto do lado. Você vai fazer a correntinha aqui, com ponto baixo. E daí, aqui você vai contar, ó. Um ponto baixo, uma correntinha, 1. Um ponto baixo, outra correntinha, 2. Um ponto baixo, outra correntinha, 3. E vamos começar a trabalhar novamente, ó. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Separa com uma correntinha. Aqui a mesma coisa. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Separa com uma correntinha. E aqui a mesma coisa. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Faz uma correntinha para finalizar essa parte e no próximo espaço aqui um ponto baixo. Você vai trabalhar igualzinho a gente fez aqui, vai fazer aqui em toda ela e vai terminar como a gente terminou aqui, ó. Ok? Aí nós vamos começar agora a costurar uma parte na outra. Para a costura, olha só o que nós vamos fazer. Lado direito com direito, tá? E nós vamos costurar da seguinte maneira. Eu vou pegar aqui, eu parei aqui nessa costura ali naquele espaço. Eu vou pegar aqui o meio, olha só, bem no meio aqui, onde tem 2 pontos altos no mesmo espaço. Eu pego uma perninha aqui, só para marcar, até para não ficar torto. E aqui é outra perninha da parte de cima. Pego a segunda e aqui eu pego a segunda. Porque se eu não for marcar de alguma maneira, eu não vou acertar. Que a parte aqui, no caso, a parte de cima é mais larga e a parte do barrado é mais estreita. Daí eu começo, olha, com fio duplo. Eu coloco o fio na ponta, nas 2 pontas na agulha e ó, aqui inicia, faço um nozinho. E daí aqui eu vou começar a costurar, ó. Um lado aqui. E outro lado, na parte de cima, eu pego o ponto. Na parte de baixo, eu pego o ponto. Na parte de cima, eu pego o ponto. Na parte de baixo. E na parte de cima. Eu vou costurando assim, ao redor de toda a carreira, ó. Parte de baixo e parte de cima. Aqui nós estamos fazendo a barra da saia com uma das partes, ó. A parte de baixo com a parte de cima aqui. A parte de baixo aqui, que eu vou até pertinho, com a parte de cima aqui. Tá? Aí, quando eu chego bem próximo aqui, onde eu marquei com a agulha, eu vejo aqui, ó. É esse com esse. Então, aqui, eu tenho que vir na parte de baixo, pegar aqui. E na parte de cima aqui no primeiro ponto alto, que eu já peguei na de baixo. No segundo ponto alto, ó, pra ficar o meio com o meio. Entenderam até aqui? Aí, tá, fiz o meio aqui, daí eu vou pro próximo desenho. O próximo desenho é a mesma coisa. Como aqui no meu caso é a última, já tá marcado ali. Então, é só eu costurar, ó. Ó, a parte de baixo com a de baixo e a de cima.
a de baixo e a de cima. A de baixo. Então, como eu mostrei aqui pra vocês, aqui sempre a gente tem que pôr no meio. O meio tá aqui, e daí eu escolhi o meio aqui, ó, tá? Pra marcar sempre o meio do trabalho, pra não se perder na costura, porque aqui não tem outra maneira de se marcar se não ser o meio. Daí dá certinho. Porque assim, ó, tá? Sempre o meio aqui e o meio aqui, ó. Deu certinho. Agora, nessa parte aqui, na segunda parte da segunda para terceira, não é necessário cuidar muito, porque a marca é a mesma. E da primeira para segunda também, porque ao invés de a gente estar fazendo uma só divisão, a gente vai fazer duas. Então eu pego a meio com meio para iniciar, ó. Mas sempre ficar de olho no meio, não tem tanta necessidade de ficar marcando, porque vai ser o mesmo ponto que tá em uma, tá na outra. Dou o primeiro ponto, e daí aqui eu vou, ó, pro segundo ponto alto, pro segundo ponto alto. Assim vai ficando, ó, meio com meio. Aqui eu passo nas correntinhas, e aqui eu passo nas correntinhas. Aqui eu pego o ponto alto e mais umas correntinhas. Mais uma correntinha. Opa, bati. E aqui eu pego o ponto alto, mais uma. E assim eu vou costurando o nosso trabalho inteiro. Vai ficando assim, quase nem parece. Acho que depois que eu lavar a saia, ela nem vai parecer emenda aqui. Ó, vamos para o próximo. Então, até o ponto alto. Vou passar um pouquinho do ponto alto. E no próximo de baixo a mesma coisa. E assim ao redor de toda a carreira. Quando eu finalizar ali, eu vou mostrar para vocês como é que ficou. Vamos lá?